E como é que era esse seu trabalho com refugiados políticos? Trabalhei em outros hospitais até que, de repente, o próprio governo holandês me requisitou para fazer um trabalho junto a refugiados políticos. Então, com isso, eu trabalhei com pessoas saídas de campos de concentração, pessoas vindas de situações bastante difíceis. Foi uma experiência muito difícil, mas muito gratificante também. Foi realmente... Mas você sempre corre um grande risco, né? E nessa situação, realmente, eu corri um grande risco. Eu cheguei a ter efeitos colaterais dessa experiência em função de atitudes que eu tinha que tomar diante das situações. Às vezes, por exemplo, de estar muitas vezes no meio de grandes grupos de pessoas, de políticos, que em geral, de pessoas vindas de países como, por exemplo, do Chile, refugiados saídos de campos de concentração do Chile. Chegavam a centenas desses refugiados que estavam sendo libertados. Pinochet os libertava em função de um acordo com o governo holandês, em função de salvar vidas logo depois do golpe. Essas pessoas, imediatamente, eu fui uma das primeiras pessoas a serem requisitadas, enquanto que ainda nem mesmo uma organização havia para fazer essa recepção e assistência a esses refugiados chilenos. Eu, naqueles momentos em que eu já estava lidando com... Comecei primeiro fazendo uma festa de Ano Novo, e havia um espaço imenso de trabalho, inclusive muito bem no que diz respeito a um respaldo financeiro para a execução de um trabalho com eles. A própria sociedade holandesa desenvolveu um trabalho enorme em torno da recepção aos refugiados latino-americanos, que eles estavam muito envolvidos com a situação, com o golpe no Chile. Isso foi uma coisa que mexeu muito com o holandês. Então, a própria sociedade oferecia um prédio onde podia ser trabalhada, recebida uma cooperativa, porque eles tiveram a recepção máxima do governo holandês, né? Mas eles não podiam ser deixados em apartamentos luxuosos sem uma ajuda. E até que eles conseguissem formar uma equipe de psicoterapeutas, eu fui a pessoa que eles encontraram para poder estar fazendo atividades sociais e culturais. E o que mais te marcou? Essa experiência, o efeito colateral que você me perguntou, por exemplo, foi estar no meio de grupos grandes de pessoas que estavam ainda colocando em dia dificuldades na decepção da revolução em que eles estavam empreendendo. Então, havia situações muito delicadas ali sendo discutidas, em que eu, principalmente como brasileiro, que era visto com muita desconfiança, porque o Brasil, de alguma maneira, alguns brasileiros tomaram parte no golpe no Chile, eu tinha que escutar, eu tinha que estar no meio dessas pessoas sem escutar o que era discutido e tratado ali. Eu tive um problema de audição, de ficar completamente surdo durante um bom tempo. Eu não escutava mal. Eu, quando terminei o trabalho, fiz esse trabalho com refugiados, com grupos diversos, inclusive argentinos, uruguaios, e foi realmente uma experiência, para mim, bastante gratificante. Foi uma forma de poder contribuir com a nossa cultura, com a nossa latinidade. Você tem algumas telas espalhadas aí por alguns importantes museus do mundo, né? Hoje, nos dias de hoje, qual é a grande dificuldade de um artista brasileiro seguir esse caminho? Para você conseguir um espaço no meio artístico é muito complicado. Porque, como em qualquer área, existem interesses, existem pessoas que estão ali em torno e que sempre parece que as coisas sempre são mais fáceis com aquelas que estão mais próximas. Então, para um artista pobre aqui no Brasil surgir e conseguir vencer, ele tem que suar muito, muito mesmo. Eu tive que ir para a Holanda, voltar para a Holanda, tive que ser terapeuta. Eu tenho que me desdobrar para... Eu mesmo trabalhando e tendo um espaço enorme, porque eu fui muito feliz na Holanda, eu fiz muito mais do que eu esperava, eu permaneci muito mais tempo do que eu imaginava. Realmente o holandês me deu oportunidades e abriu espaços para mim, que só depois, quando eu vim aqui ao Brasil, nesse período que eu estava lá,
Quando eu vinha, meus amigos e pessoas, tinha um crítico de arte, um amigo meu em Belo Horizonte, um historiador de arte, o Sérgio Maldonado, e outras pessoas me davam o feedback do que estava acontecendo comigo. Humberto, você não percebe o quanto é importante você conquistar esse espaço como terapeuta, esse espaço de ser o único estrangeiro naquele momento na Holanda a participar de um acordo de vendas com o governo holandês, no qual eles me compravam 2 vezes por ano uma série de trabalhos que me davam respaldo suficiente para fazer uma boa produção e ainda investir em projetos aqui no Brasil mesmo. Eu vinha para o Brasil, para o Jequitinhonha, para a implantação de projeto, para depois ser financiado pelo governo holandês, entendeu? Então o caminho é um caminho muito árduo, é muito difícil. Você tem que lutar muito, mas na verdade a criação ela envolve esse desafio, né? E que técnica é essa que você utiliza? Olha, eu desde que fiz a escola de arte, eu fiz em Amsterdã, em 1971 eu entrei para a Rietveld Academy em Amsterdã e fiz o curso de grafismo livre, onde eu todos os dias trabalhava com modelo, era desenho, gravura, pintura e toda essa gama de técnicas. E na minha primeira aula na escola me foi introduzida a técnica da têmpera. A têmpera é a técnica com a qual você trabalha os pigmentos, os pós, dos quais são feitas todas as tintas, inclusive o pastel seco, a aquarela, todos os materiais em artes plásticas são produzidos, são industrializados a partir desses pós. Esses pós são os pigmentos. Existem os pigmentos naturais, eu inclusive faço coleta de pigmentos naturais com grupos, eu levo grupos a Minas para fazer um trabalho de coletas de pigmentos naturais, de terras coloridas com as quais são produzidas tintas, né? Mas esses pigmentos que eu utilizo desde 71 na Rietveld Academy são pigmentos químicos, holandeses em geral, e por isso eu tenho a opção em escolher a melhor qualidade de cor e utilizá-la em grande quantidade de pó, de forma a me dar a intensidade de cor que eu obtenho nos meus quadros. É uma técnica pouco difundida ainda no Brasil, né? Infelizmente, é uma técnica muito pouco difundida. O Volpi trabalhou tradicionalmente com a têmpera, né, com os pigmentos. Existem alguns artistas que utilizam a têmpera. A Kate Reppenberg trabalha com a técnica da têmpera, Manfredo de Souza Neto. Existem alguns artistas que trabalham com a têmpera. É um material, inclusive, bastante caro. Eu trabalho com pigmentos, com têmperas que chegam a... Eu trabalho com um amarelo, por exemplo, que é um amarelo muito pálido, que parece um amarelo limão, mas que não tem essa intensidade e sim uma luminosidade muito grande. Esse amarelo custa 32 euros, 50 gramas de pó, que eu adiciono à liga, ao catalisador, ele se torna uma... Mas é um prazer muito grande, eu não consigo deixar de trabalhar com a têmpera, mesmo tendo vivido uma experiência difícil, uma experiência negativa com meus pigmentos, com minhas têmperas. Eu fui intoxicado uma vez de alumínio, de chumbo. Eu passei por uma intoxicação de metais, que são pigmentos altamente tóxicos. Eu trabalho de luvas e muitas vezes de máscara. Não posso trabalhar assim à vontade como eu estou aqui, porque eu vou trabalhar... Eu estou assim porque eu vou trabalhar com pigmentos que são naturais, não são químicos, porque senão não teria que estar mais preparado para isso. Imagino, deve ter sido um susto, né, Humberto, passar por essa intoxicação. Foi muito difícil para mim no momento em que eu constatei que eu estava intoxicado de alumínio e de chumbo 3 vezes acima do nível suportável. O primeiro impacto foi o fato de eu pensei, eu vou perder minha têmpera, eu não vou poder trabalhar mais com os pigmentos. E cheguei a entrar em depressão quando eu comecei a procurar os médicos, e uma grande parte dos médicos partem do princípio de que o organismo humano não elimina os radicais, os metais pesados, o alumínio e o chumbo. Mas eu acabei passando por um tratamento ortomolecular muito apropriado, e eu mesmo fiz uma terapia muito intensa, dieta
e um trabalho de anos de forma a trazer esses metais para os níveis mais normais.